E normalmente eu não faço reacts aqui no canal, mas hoje eu vou fazer para vocês desses 3 vídeos porque foi simplesmente sensacional o Haddad desnudando essa coja canalha que tenta utilizar ali a coisa pública para se promover, fazendo com que a opinião pública fique contaminada por debates insignificantes e irracionais ou até sem sentido, inclusive. Vamos ouvir aqui o Haddad falando com o Kim Kataguiri. Baseado na arrecadação, né? E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação. A Excelência não acredita que há, até pela própria herança patrimonialista do nosso país, muitos privilégios no orçamento público, tanto para o setor público como para o setor privado, que o governo deveria cortar antes de pensar em tributação? Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma... E aí entra uma mentira que o próprio Haddad vai desconstruir, né? Que o Haddad expediu ali a remessa conforme e taxou com o ICMS. O ICMS é o imposto estadual. Ele poderia pedir pro Tarcísio, pro Zema, pro Cláudio Castro, por exemplo, pro Jorginho Melo, pro Eduardo Leite, simplesmente tirarem ali a cobrança de ICMS das compras feitas através do remessa conforme. Que o que é o remessa conforme? Antigamente você fazia uma compra ali no site do AliExpress e outros sites aí de marketplaces internacionais e você não tinha ali um padrão sobre taxação. A taxação dizia, existia uma regra, né, que falava sobre produtos isentos até $50, mas quando chegava às vezes na alfândega aqui no Brasil, o indivíduo lá da alfândega, o fiscal abria e decidia que aquele produto não era $50 e taxava, quanto outros, inclusive, que custava 200, 300, $400, simplesmente iria passando. Não tinha um padrão. Ao contrário, como bem lembrou Haddad, o que acabava acontecendo era um contrabando, porque o governo não conseguia até então fazer, em tese ali, um padrão de checagem, se a compra ultrapassou ou não ultrapassou os $50. A partir do momento que o remessa conforme foi aprovado, entra lá, né, a tributação do que é $50 de isenção e o imposto que se paga ali, né, é o imposto que inclui inclusive o próprio ICMS. Que aí o Haddad vai vir responder claramente aqui o Kim Kataguiri. Uma tentativa, e acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Questionar Vossa Excelência em relação ao posicionamento do Ministério da Fazenda na tributação das compras online, na cobrança especialmente do imposto de importação. O que o deputado Kim colocou sobre o patrimonialismo brasileiro. O patrimonialismo é exatamente esse processo pelo qual grupos de interesse se apropriam, né, de uma parte do orçamento público por várias maneiras. Se acusava muito o BNDES de ser uma caixa preta e tal, abriram a caixa e viram que não tinha nada dentro. Mas quando você abre o orçamento público, aí você encontra exatamente o fenômeno descrito pelo deputado Kim. No orçamento público, as coisas não eram tão transparentes quanto se pensava. E foi esse o trabalho que o secretário da Receita Federal fez ao longo desse ano e meio. Identificou, deputado Abílio, onde estão os ralos pelos quais o dinheiro público some, sem que houvesse qualquer acompanhamento da repercussão daquela medida no bem-estar social. O senhor ouviu falar da Lei Complementar 160 e do jabuti que colocaram lá na Lei Complementar 160, que estava custando aos cofres públicos 60 bilhões de reais? Quem é que achou o jabuti? Foi a equipe do Barreirinhas. Os fundos fechados, deputado, que não pagavam zero de tributação, não era o jabuti, era uma jabuticaba, que só tinha no Brasil. A não taxação dos fundos fechados, dos fundos offshore. Toda a OCDE tributa fundos fechados e offshore. Betes que o senhor manifestou, esses jogos online, só está defendendo isenção de jogo. Quer dizer, não só está defendendo a permissão dos jogos, mas só quer que seja uma atividade incentivada pela não tributação. Será que o senhor está no juízo perfeito? O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui. Os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. É este Haddad que eu queria ver em 2018 e que, inclusive, se continuar assim incisivo, se fortalece muito para suceder o Lula como candidato, pelo menos em 2026 ou 2030,
ou para concorrer com muita força em 2026 ao governo do estado de São Paulo, porque o Haddad entendeu que você tem de partir para um confronto às vezes e que não dá para ser bonzinho e educado, tolerante o tempo inteiro com os intolerantes. Às vezes a gente tem sim de baixar um pouco ali, né, a nossa maneira de se manter dentro de um debate em tese educadinho e buscar botar eles no lugar deles ali, como ele fez aqui com o Kim Kataguiri. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Presidente, Fala, fala Luiz. aí, Deputado fala aí, Kim, presidente. só pra... Não, Fala aí. veja. Não, Deputado não vai Kim. falar. Você ministro, não vai falar. Não, ele... Presidente, Eu não vou te ministro- Aí ele pediu, fala aí, Mauro Tarcísio, fala. A culpa é do Tarcísio, né? O ICMS é do Tarcísio, não é meu. E aí ele vai ser educado e vai falar, eu não vou colocar o senhor numa situação desse tamanho de constrangimento. Eu não Pode vou te causar fazer. esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque- Sou sabe por quê? absolutamente Sabe por quê? contrário à Deputado taxação Kim, por parte do deputado Kim. governador Você vai- Tarcísio e de Ô, qualquer outro deputado, governador. deputado. Peraí, pô. O varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. É interessante, eu não vou mostrar o vídeo todo, que eu vou mostrar outros dois aqui pra vocês. Eu vou deixar, inclusive, no primeiro comentário fixo para que vocês possam ver todos os vídeos. Mas o que é interessante é que o Haddad lembra aqui pro Kim, por exemplo, que quem pediu aqui para que se tributasse a esses marketplaces internacionais ou fizesse algum acordo para poder acabar com a suposta concorrência desleal foram os empresários, que inclusive o Kim, em tese, é representante dessa classe. E que é isso que o Haddad está falando. Primeiro, a gente não inventou essa tributação. Foram os varejistas que vieram aqui reclamar, incluindo inclusive o próprio velho da Havan, que vieram reclamar, tá? E eles têm direito de reclamar. E segundo, o ICMS não foi colocado por nós, governo federal. O ICMS é um imposto estadual. Então você tem de escolher, ou você representa a classe empresarial ou não representa, ou você concorda ou discorda do ICMS do governador que você apoia. Você não tem de cobrar do governo federal, você tem de cobrar de quem está colocando em prática esse tributo.